Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro Mendes e juntos nós vamos caminhar pelas veredas da língua portuguesa. O PET de hoje é o volume 8 e a gente vai tratar aqui da avaliação do estudo, retomando todos os PETs anteriores. Bora comigo nessa jornada? Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro das novidades, né? E também façam as suas perguntas nos comentários. Afinal, são elas que me movem a fazer aquilo que eu mais amo, pessoal, que é ensinar. Então, bora comentar aí, bora fazer suas perguntas, ok? Do mais, nos siga nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e também aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Acesse também a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Agora sim, pessoal, vem comigo. O nosso PET de hoje, pessoal, tem aí um texto de contextualização para a gente poder desenvolver as atividades que seguem, ok? Então, a nossa atividade número 1 vai ser com base nesse texto aqui, ó. Bora ler ela comigo, ó. Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português. Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, MOP, de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrência, carteiras profissionais e atestados de óbito, tudo para anular multas de trânsito. Amparado pela documentação fajuta de MOP, um motorista poderia alegar às juntas administrativas de recursos e de infrações que ultrapassou o limite de velocidade para levar uma parente que passou mal e morreu a caminho do hospital. O esquema funcionou até setembro, quando o MOP foi indiciado. Atropelar a gramática. Havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado que estava escrito aneurisma cerebral, com L no lugar de R, e insuficiência múltipla de órgãos, com L desnecessário em insuficiência. Além do fato de a expressão médica adequada ser falência múltipla de órgãos. MOP foi indiciado pela 2ª Delegacia de Divisão de Crimes de Trânsito. Na casa do acusado, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, a polícia encontrou um computador com modelos de documentos. Bom, pessoal, nossa atividade 1, então, vai tratar assim, ó. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que esse texto é trata-se de um texto objetivo, né, com uma linguagem, respeitando uma linguagem culta, um padrão culto, formal, né, sem juízos de valor, né, ou seja, texto em terceira pessoa e impessoal, né, então, com o objetivo de informar, né? Então, nós estamos diante de uma notícia, né? Porque relata fatos que resultam no indiciamento de um fraudador, né? Então, estamos diante de uma notícia. Então, bora justificar, pessoal. Tal texto é uma notícia, pois possui o objetivo de informar o leitor sobre determinado fato, com uma linguagem formal, objetiva e impessoal. Os adjetivos e palavras subjetivas são evitados, já que a ideia é que o autor não transmita a sua opinião na notícia. Beleza? Qualquer dúvida é só colocar no comentário aí, pessoal. Então, olha lá. Atividade número 2, ó. No PET 2, interpretamos diversos textos e vimos como é importante desenvolvermos as habilidades de interpretação. 2. Leia o texto abaixo e responda. Bons dias, 14 de junho de 1889. Ó doce, ó longa, ó inexprimível melancolia dos jornais velhos. Conhece-se um homem diante de um deles. Pessoa que não sentir alguma coisa ao ler folhas de meio século, bem pode crer que não terá nunca uma das mais profundas sensações da vida. Igual ou quase igual a que dá à vista das ruínas de uma civilização. Não é a saudade piegas, mas a recomposição do instinto, a revivência do passado. Então, olha que interessante aqui, pessoal.
A nossa atividade número 2 vai trazer o seguinte questionamento. Ó. O jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação. Nesse texto, o jornal é reconhecido como. Então, ele não está trazendo só como um simples veículo de produção de fatos da realidade, mas, tá, pessoal? Ali há naquele texto um elemento mais saudosista, né? Uma reconstrução da memória. Então, o jornal também tem uma outra finalidade que não é mais se informar, já que está sendo um jornal passado, mas aquele de reconstruir esse passado. Então, é um instrumento de reconstrução da memória. Ok? Atividade número 4, olha lá comigo. Ó. Analise as afirmativas sobre o modernismo brasileiro. Tem como marco inicial a Semana de Arte Moderna, em 22. Ok? Segundo tópico, o objetivo era renovar o ambiente artístico-cultural. Também está correto. 3. Unir artistas de vários segmentos. Perfeito. Seja na arte plástica, seja na literatura. Né? Então, nós temos vários segmentos aí na música, e enfim. Quarto, tinha o objetivo de retratar somente os índios. Somente os índios, devido ao viés nacionalista. Né? Somente os índios? Não, né, pessoal? Então, há um equívoco aqui. Desconfiem sempre dessas questões que trazem palavras extremistas, tá, pessoal? Sempre desconfie. Sempre, somente, unicamente. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de questão, ok? Responda a alternativa que lista os itens corretos em relação ao modernismo. Então, o modernismo aqui tá no PET dessa maneira, tá? Mas deveria estar em maiúscula, ok? Então, olha lá comigo. Somente 1, 2 e 3, né, pessoal? A gente viu aí a 1, a 2 e a 3 estão corretas, porém a quarta equivocada, ok? Então, próxima, pessoal. No PET 5, demos ênfase a dois gêneros textuais muito comuns em provas e concursos, as charges e as tirinhas. Para relembrar mais detalhes do conteúdo, volte ao PET 5. Então, ao voltar, pessoal, vamos para o item de número 4 aqui. Ó. Na tirinha abaixo, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A articulação dos recursos verbais e não verbais transmitem uma mensagem. Qual é esta mensagem? Então, a gente vai perceber que ele faz essa pergunta aqui, mas logo em seguida ele faz outra que vai, de uma certa forma, comungar com esta, tá? Mas olha aí comigo, ó, vamos ler a tirinha. Amor, nosso relacionamento tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Claro! Aí ele vai lá no Facebook, né? E curte, né? Vai curtir as postagens dela. Há uma crítica implícita aqui, né, pessoal? Mas vamos lá. Explique o sentido construído na tirinha. Então, minha proposta de resposta é esta. Não é uma verdade absoluta, volto sempre a dizer, né, pessoal? Não é uma resposta em sua perfeição, né? Então, há outras possibilidades aqui que podem estar até melhor do que esta, ok? Então, quem quiser que eu dê uma olhada, é só colocar nos comentários, beleza? Olha aí comigo, pessoal. O sentido da tirinha é construído com base na polissemia da palavra curtir e na quebra de expectativa, em que a personagem, ao dizer ao seu parceiro que precisavam se curtir, pressupõe que desejava sair com ele, fazer alguma coisa divertida. Porém, seu parceiro entende por curtir acessar as redes sociais para trocarem like. Retrata-se com isso uma crítica ao atual contexto em que as relações estão sendo virtualizadas, simplificadas e o individualismo tem sido uma realidade. Nós até falamos desse tema na nossa live, tá, pessoal? Quem não assistiu, assista, vale a pena, beleza? Foi muito bom fazer a live, pessoal, muito bom mesmo. Bora para a nossa atividade número 5, ó. Leia a charge abaixo. Cuidado, não pise nisso. Por quê? Minha mãe pisa aí e começa a chorar. Então, eles estão falando de uma balança, né? Olha aí como é que o elemento visual é fundamental. Se a gente pegasse só o aspecto verbal, né, nós não interpretaríamos dessa maneira, né? Então,
Olha só comigo agora, atividade número 5. A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais, a insatisfação das pessoas com o peso. Existe um padrão de corpo estabelecido pela sociedade e muitas pessoas sentem-se na obrigação de segui-lo. Escreva um texto em que você fale das consequências de se seguir um padrão. Então, você tem que falar das consequências de se seguir um padrão. Além disso, você deve falar também sobre algumas estratégias para que possamos diminuir a gordofobia na nossa sociedade. Bom, pessoal, eu não fiz o texto, mas eu fiz um caminho para vocês aqui, para que vocês possam escrever. Pessoal, nunca se começa a escrever um texto sem saber o que vai se escrever, sem saber tudo o que vai escrever. Hemingway dizia o seguinte: não se começa um texto sem saber como ele termina. Então é preciso saber como o texto termina para vocês se preocuparem com todo o processo. Então nós temos que planejar esse texto, beleza? Então texto pressupõe planejamento. Então tome muito cuidado, pessoal. Então olha lá. No primeiro parágrafo, na introdução, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que apresentar o tema, né, contextualizar o nosso leitor, né, e apresentar a nossa tese. A nossa tese nada mais é que a nossa opinião sobre aquele fato, ok? Então, o que eu colocaria no primeiro parágrafo aqui com esse tema? Falaria sobre a sociedade, que a sociedade insiste em padronizar pessoas distintas, né? Então, são pessoas tão distintas, né? E isso tem consequências graves, né? A frustração e o sofrimento. Então, essa seria minha tese, né? Que a sociedade fazer isso, né? Essa padronização, né? De pessoas distintas, ela tem uma consequência grave, né? Que é a frustração, o sofrimento, e vai gerar uma série de outras doenças aí em prol disso, né? Então, eu me posicionaria aqui nesse parágrafo dessa maneira, ok? Segundo parágrafo, nosso primeiro argumento, pessoal. Então, o segundo parágrafo ele vai trazer o nosso primeiro argumento. Como é que seria esse primeiro argumento? Ó, elemento de retomada de texto, né? Então, eu retomaria aí o primeiro parágrafo com algum elemento, né? Optem aí por algum elemento coesivo, né? O esse, né, serve para retomar isso, né, serve para retomada que foi dito anteriormente e tal. Então, diante disso, né, então vocês podem construir o segundo parágrafo com algum elemento de retomada e progressão. Como é que a gente progrediria? Né, defendendo a nossa tese. Né? Então, como é que a gente defenderia aí? Qual que seria um bom argumento para a defesa dessa nossa tese? Então, reportar sobre algumas doenças ocasionadas pela busca por padrões, anorexia, bulimia e outras séries de doenças causadas por essa busca incessante pelo padrão de beleza, ok? No terceiro parágrafo, pessoal, nosso argumento 2, né, novamente nós tomamos um elemento de retomada, né, para justamente trançar o nosso texto, fazer dele como se você tivesse ali fazendo uma costura, né? Então a gente vai pegar esse elemento de retomada para solidificar o nosso texto. Olha só, todo o texto se interdepende, se interpenetra, né? Então, argumento 2, elemento de retomada e exemplo, utilizando outra área do conhecimento. Então, falar sobre a gordofobia é uma obrigação nossa, lembra lá na introdução dessa questão, né? A gente tem que falar sobre a gordofobia e suas consequências, né? Exemplo conhecido é o caso do Porta dos Fundos. Então, vocês podem utilizar um exemplo, né, de cunho nacional, internacional, vocês escolhem aí para dar suporte ao argumento de vocês, ok? Então, sempre optem por comprovar aquilo que vocês estão dizendo, tá? Então, comprovem, beleza? Quarto parágrafo, conclusão. Como é que a gente faz uma conclusão de um texto dissertativo argumentativo? Elemento de retomada, né? Então, sempre um elemento de retomada agora de todo o cunho textual, diante de tudo que foi dito, né? Então, a gente pode pegar alguns elementos de retomada aí que retomem todo o texto, né? E, ao mesmo tempo, progrida esse texto. Qual que é a progressão nossa neste parágrafo? A gente tem que apresentar uma proposta de intervenção palpável, né? Que seja plausível diante do problema apresentado lá na introdução, beleza? Desde a introdução aí.
Então, olha só comigo qual que seria a minha proposta de intervenção aí, ó. Conscientização na base educacional. Sempre a conscientização é uma boa saída para evitar preconceitos, né? A razão é um combate maior ao preconceito, né? Porque o preconceito é uma preconcepção que vem antes, antecede a razão, né? Então, ao assumir a posição de conhecedor, né, eu deixo de ter preconcepções, né? Então, tomem muito cuidado aí. Então, a educação é uma boa forma, uma boa ferramenta, uma boa arma contra as preconcepções, os preconceitos, ok? Então, punição adequada que colabore com a conscientização. Não é só uma punição pela punição, né? Não é só por punir. Punir por punir, as pessoas vão continuar agindo da mesma forma e pensando da mesma forma, né? Mas tem que se pensar numa punição em que se permita adquirir essa razão, né? Para que a pessoa pare, né, de cometer determinados preconceitos, ok? Então, é só pensar um pouquinho aí e qualquer coisa, se vocês tiverem essa punição adequada, me falem nos comentários, beleza? Então, uma atenção que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, não utilizem ditos populares na dissertação argumentativa, tá, pessoal? Não é bem-vindo assim, né? É uma máxima muito desgastada, tá, para se usar nesse tipo de texto. Você pode utilizar em outros, mas neste é um pouco desgastado, beleza? Bora para a próxima, olha aí, ó. Estamos chegando ao fim do plano de estudo tutorado avaliativo. Dessa vez vamos retomar o que estudamos nos PETs 6 e 7. Nele falamos sobre a terceira fase do modernismo brasileiro, principalmente sobre a geração de 45. Observe as afirmações sobre a geração de 45. 1. Surgiu com a revista Orfeu, né? Então, tá errado, né? Aqui, no caso, aqui nós estamos falando a revista Orfeu é da geração de 45. Mas também cuidado, porque quando a gente fala, né, aí embaixo, esse PET veio uma complicação muito grande aqui, pessoal. Olha lá. Assinale a alternativa que aborda as afirmações corretas sobre o concretismo. Beleza? Aí aqui, né, o concretismo ele não surgiu com a revista Orfeu. Então seria um equívoco tremendo. Mas ao mesmo tempo, olha só o comando da questão. Observe as afirmações sobre a geração de 45. Então, pessoal, há aqui um embate, né? Não haveria resposta se a gente baseasse no concretismo. Então, o que na verdade deve estar sendo pedido aqui na questão? Sobre o modernismo, né? Sobre a geração de 45 em si. Então, com base na geração de 45, né, e eu fui desenvolvendo a resposta. Tá? Então, ó, se o contexto histórico era a Segunda Guerra Mundial, sim, nós temos um modernismo aí. Né? A geração de 45 ela pega o final da Segunda Guerra Mundial, tá? E início da Guerra Fria, tá? Então nós temos aí a Guerra Fria acontecendo, ok? Então, mas nós estamos sim no contexto de guerra, né? Então é comum a gente ainda carregar a Segunda Guerra Mundial nos textos que seguem, ok? No Brasil, o período foi a redemocratização do país e a Era Vargas, geração de 45, certíssimo. O estilo formal marcado pela metrificação era valorizado, poema da geração de 45. Então, quando a gente fala de metrificação, a gente está falando aí do poema, né, obviamente. Então, está corretíssimo. Retomou-se aí essa concepção, tá, do poema. Então, tome muito cuidado aqui, há uma pegadinha, tá? Então, o poema está corretíssimo. O poema valorizava, sim, a metrificação, os versos, né, e as rimas dos versos. Então, bora lá comigo. O movimento moderno das artes buscava criticar a sociedade. Né? Muitas obras fizeram isso. Né? O movimento moderno das artes, muitas obras fizeram isso. Não é geral, não é genérico, mas muitas fizeram, tá? Então, né, nesse embate dessa questão, né, se a geração de 45 ou se é só concretismo,
Então, nesse embate todo, a gente percebe que todos esses elementos estão dentro do modernismo, né? Então, estão corretas. Todas estão corretas. Beleza, pessoal? Então, eu coloquei aqui com base como se fosse o modernismo de um modo geral, ok? Se esse pet te ajudou, pessoal, dá aquela curtida para fortalecer o canal. Não se esqueçam de estudar e ler muito, porque a vida é muito curta para ser pequena. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Fui!